4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem são os justos? Aqueles que obedecem à lei de Deus. Eles têm um desejo de atingir a perfeição. A aurora é a primeira luz do dia, e essa luz ela vai aumentando até ser dia perfeito. Assim também aquele que teme ao Senhor, o desejo que ele tem é de estar em perfeição, de estar em santificação. Então vai aumentando, porque cada obediência nos aproxima mais de Deus. Então aquele que teme a Deus, ele se torna fiel à sua palavra, e ele vai aumentando, assim como a aurora, assim como o dia se torna perfeito em sua luz, assim também seremos cada um de nós. Porque cada obediência é um reflexo de luz em nossos corações. E o Senhor Jesus Cristo, ele ensina que aquele que é santo se santifique ainda. Então cada obediência praticada, ela é muito importante. Então assim, a vereda dos justos é igual à aurora, ou seja, a primeira luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Então, para que nós também sejamos perfeitos, depende também de nossas atitudes. Há uma palavra que eu venho usando muito nesses últimos dias: escolha. O que é que a pessoa vai escolher? Se quer realmente fazer a vontade de Deus ou a vontade do inimigo. E o chamado de Deus na nossa vida é para que estejamos fazendo sempre a vontade de Deus. E através dessa atitude, nós vamos também crescendo na fé até sermos perfeitos. Amém, igreja? Amém. Ainda no Provérbios 4. Olha para quem anda na escuridão, para quem não se deixa ser dominado por Deus. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Eles pecam, mas eles não têm ainda conhecimento sobre aquele pecado. Eles sabem que estão no adultério, eles sabem que estão na prostituição, mas eles não reconhecem como erro, porque o adúltero, por ele estar nas trevas, ele acha que por um simples pedido de perdão a Deus, tudo já está certo na vida dele. Aí vamos dar um exemplo. O prostituto hoje se prostituiu, aí pede perdão a Deus, aí participa do culto como se fosse a pessoa mais correta diante de Deus, e amanhã volta a se prostituir, e nisso vai levando a vida, se prostituindo todos os dias, porque não tem ainda o Espírito de Deus. Porque aquele que está com o Espírito Santo, nosso nome já diz, Espírito Santo vai levar a pessoa a viver em santidade. É impossível um mesmo coração ser templo de Deus e templo do diabo. Não dá para os dois morarem juntos. Aquele que vence o pecado, ele vai ser igual à luz da aurora. Assim como o dia ele vai ficando mais claro a cada instante, assim também cada um de nós vamos crescer na fé, dia a dia, evitando o pecado e apresentando o nosso corpo àquele que vamos prestar conta no dia do juízo final. Aleluia! Vencendo o mal. Aqui em Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante o quê? Os olhos do Senhor. Então não adianta, a pessoa às vezes se esconde das pessoas para fazer o que não presta, mas Deus está lá do céu olhando.
a atitude do mentiroso, a atitude daquele que age com falsidade, a atitude daquele que está preso na prostituição, no adultério. Então Deus está lá do céu olhando a cara de pau desses falsos obedientes, que não tem temor, que não tem respeito para com Deus. Porque aquele que tem temor, ele vai fugir do pecado e vai se aproximar de Deus. É esse o propósito de Deus na nossa vida. Então aqui diz que todos os nossos caminhos estão perante os olhos do Senhor. Então dá uma freada, faça uma reflexão sobre suas escolhas. Escolha ser fiel a Deus, é a melhor coisa que a pessoa faz. Amém. E ser fiel a Deus é fugir do pecado, é fugir do que não agrada a Deus. Amém, igreja? Amém. Aí fica tranquilo, que tudo que nós precisamos, Ele é poderoso para fazer chegar na nossa vida. Então Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Aqui em Provérbios, capítulo 5, ainda, e ele aprana, o versículo 21, todas as suas carreiras, ou seja, se a pessoa está no bom caminho, não é só porque a pessoa está vindo para a igreja, porque de repente a pessoa participa dos cultos, mas está preso no adultério, está preso na prostituição, é porque essa pessoa ainda não está no caminho. O caminho de Deus leva a pessoa a viver em santificação. O céu não é lugar de pecador. O céu é lugar de um povo que vai viver imitando a Deus. Amém, igreja? Amém. Não faz sentido o crente viver na vida do passado. A Bíblia diz que aquele que está inscrito em Cristo Jesus é nova criatura. E que nova criatura é essa que só vive fazendo o que não agrada a Deus? A nova criatura, ela tem uma vida na presença de Deus. E estar na presença de Deus é fugir do pecado, de tudo que não agrada a Deus. Versículo 22 do capítulo 5 de Provérbios. Quanto ao ímpio, aquele que vive preso no pecado, as suas iniquidades o prenderão. Porque quando a pessoa está enlaçada pelo pecado, é como se ela estivesse amarrada por umas cordas. Ela tenta sair sozinha e não consegue, porque ela não abriu ainda de fato o seu coração para Deus. Porque quando a pessoa toma uma atitude e diz: olha, a partir de hoje o que eu quero é Deus, a partir de hoje o que eu quero é adorar esse Deus, fazer o que lhe agrada, Deus fortalece aquela pessoa e ela vai ser uma pessoa que vai estar sendo sempre fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando vem a tentação, ela não cai mais no laço do inimigo, porque ela já está esperta, ela repreende no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 22 ainda, e com as cordas do seu pecado será detido, fica preso no pecado. Então o inimigo, ele laça aquela pessoa. Se porventura ele é vencido pela prostituição, os olhos dele, os olhos dela, só pensa no que não presta. O pensamento e os olhos estão intimamente ligados. Então, porque os olhos estão cheios de adultério. Se for o homem, não pode ver uma mulher. Torna-se descarado, sem vergonha, porque está com os olhos dominados pelo espírito da luxúria. O coração ainda não se libertou. Infelizmente, essas pessoas ainda acreditam que estão com o Espírito Santo. O Espírito de Deus não é prostituto, não é mentiroso, para estar em um coração dominado pelas trevas, dominado pelo inimigo. Aqui diz que a pessoa fica presa no pecado, e é verdade. Tenta se desprender e não consegue.
gente está falando de atitude, mas aquele que toma a atitude, Senhor, eu não quero mais essa vida de pecado. Deus pega aquela pessoa, coloca um espírito novo, e essa pessoa vai ver como é bom viver sem estar na prática do pecado. Aleluia! Olha o que diz o versículo 22, o finalzinho dele: e com as cordas do seu pecado será detido. Lembra que eu já dei alguns exemplos? Tem crente que às vezes leva 1 ano, 5 anos, 10 anos preso no adultério, preso na prostituição. Já passa a ser uma coisa normal na vida dele e na vida dela. Já não faz nenhum esforço, se é que algum dia fez. Porque quem se esforça consegue. É ou não é? Quem se esforça vence todo mal. Porque não tem mal que prevaleça diante desse Deus poderoso. Ele é poderoso para tudo. Olha o perigo da falta de atitude. Versículo 23 do capítulo 5. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará o quê? Errado, cambaleando, errado. Por que cambaleando? Está ali na Bíblia da missionária Rosemary. Porque uma hora faz a vontade de Deus, outra hora faz a vontade do inimigo. Está cocheando entre dois pensamentos. Não tomou uma decisão ainda. Porque o pecado, ele é representado por uma corda. Realmente ele amarra a pessoa, e só o poder de Deus. Por exemplo, a pessoa que é mentirosa, ela já mente tanto que nem sabe quando está falando a verdade. Porque ela já está convencida que a mentira é verdade. Então é um perigo, é igual o adúltero. Já é tão natural ele viver no adultério, viver na prostituição, que entra por um ouvido, entra não. Não recebe a correção. Está aqui, ó. Versículo 13 do capítulo 5. E não escutei as vozes dos meus ensinadores, nem meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal ele se achou, porque não inclinou o ouvido para receber as orientações de Deus. Não é do pastor Marcos. Tudo que está aqui é de Deus, para estar no caminho. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina o teu ouvido. Esse é o chamado de Deus. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham. Aleluia! Então o Senhor Jesus Cristo, ele diz que quando a pessoa resolve desobedecer, Lucas capítulo 8, versículo 12, vem o diabo e tira do coração da pessoa a palavra, para que ela não se salve crendo. O que isso quer dizer? A pessoa aprendeu que não pode se prostituir, mas aí vem o diabo, tira do coração dele, aí ele já bota algo na mente dele, faz mais só uma vez. Aí o tonto, vou só mais uma vez. E se for a volta do Senhor Jesus Cristo, justamente nesse mais uma vez, aí a coisa fica séria. Porque o inimigo, ele tira a palavra do coração da pessoa. Está escrito dessa maneira, porque a pessoa não inclina os ouvidos para Deus. Então,
vem o inimigo, tira a palavra do coração dele, do coração dela, aí já coloca no pensamento dele, vai só mais uma vez, aí já nem dorme hoje, não, amanhã já vai de novo, nem dorme, fica agoniado, já acha até que o pastor está falando muito, termina o culto, pastor, termina o culto, para correr para o pecado, porque está dominado. Lembra que a gente viu aqui em Provérbios, capítulo 5, que fez o quê? Que o pecado é uma corda que amarra a pessoa. E é verdade. E é verdade. Mas tem um aqui nessa noite que rompe todas as cordas para dar libertação ao seu povo. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Então ele rompe todas as cordas. Não tem corda, não tem corrente diante de Deus que suporte o poder dele. Aleluia. Então aqui em Provérbios capítulo 4, a hora, versículo 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que isso quer dizer? O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que do coração procedem os maus pensamentos. Então, o mau pensamento, ele vem antes do pecado. Aqui está dizendo guarda, porque do coração procede toda a tua vida, tudo o que é bom e o que é ruim. Então, quando se manifestar um mau pensamento, porque antes do pecado vem um mau pensamento. A igreja está entendendo? Aí nesse intervalo a gente vai colocar atitude. Repreende no nome do Senhor Jesus Cristo e Deus vai te fortalecer. Amém? Maus pensamentos, não aceite. Tristeza, não aceite. O teu Deus te quer alegre. O teu Deus te quer alegre. Amém? Não de cabeça baixa. Lembra que em João 16:33, no mundo tereis o quê? Mas ficar triste? Tem o quê? Aí começa a cantar, dá sorriso, sei que ele ficou doido, ela está doida, deixa dizer o que quiser. Mas vai vencendo, cantando, vai vencendo, não é chorando não, é dizendo eu creio que vou vencer. Amém, igreja? Aí ele diz aqui ainda em Provérbios 4, versículo 24: desvia de ti a copiosidade da boca, palavras que não agradam a Deus. Que às vezes a pessoa perde a paciência, aí fala o que não agrada a Deus. É melhor ficar calado. Amém? Aí continua: e alonga de ti a perversidade dos lábios, quer dizer, dominar a língua, falar só o que agrada ao Senhor. Diácono Décio.